Fala galera, hoje o episódio Rosalvo Enem tá especial. Eu esperei por isso, hein, Catiúcia? Oxi. Hoje é Humanidades, meus amigos. Então, assim, hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante com dois professores do Colégio Rosalvo, duas feras que dominam a área, e vamos bater um papo sobre humanidades, sobre a prova. E aí, minha amiga Catiúcia? Não, hoje deixa com a gente, né? Estamos com feras aqui, galera que sabe muito sobre Enem, sabe muito sobre geografia, sobre a área de humanas. Temos aqui o Luquinhas representando filosofia e sociologia na área. Galera de história, pode contar aí com o Gustavo. E é isso, tô ansiosa. Vamos lá. Pessoal, vamos começar se apresentando. Eu quero que vocês digam o nome de vocês, a trajetória de formação, por que escolheram essa área. Vamos conversar um pouquinho sobre vocês, depois a gente vai pro Enem. Eu sou Karine. Minha trajetória acadêmica ela começa na Universidade Federal de Alagoas, com curso de Geografia bacharelado, depois a licenciatura e a especialização no ensino de Geografia também pela Universidade Federal de Alagoas. E eu possuo especializações tanto na área da educação especial inclusiva, também como na questão da história de Alagoas. E hoje eu sou professora do Ensino Fundamental 2. Bom dia, gente. Sou Lucas Lima, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, tenho mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas, estudando História do Ensino de Ciências Sociais no Brasil, e também sou professor de Sociologia e Filosofia em outras instituições, né? Além do Rosalvo Ribeiro. Então, minha aproximação com as humanidades... desde o ensino médio eu gostava bastante de ler, e humanidades não tem como escapar, né? Tem que ler. Então, primeira dica já do nada é aprendam a desenvolver o interesse aí por ler, até porque as questões do Enem, textos enormes, e é isso. É isso, a galera aqui tem, né? Sou fã, viu? Se a gente fosse colocar aí, né? Colocar numa prateleira a mais alta possível. Com certeza, estamos falando com profissionais de mais alto nível. Mas vamos lá, vamos começar. E a prova do Enem? O que é que vocês têm para me dizer sobre prova do Enem? Sobre a prova de humanidades do Enem? Como vocês enxergam a estrutura da prova? No âmbito da geografia, eu observei que nos últimos anos a gente tem o nível da prova de geografia abordando muito mais questões relacionadas à urbanização, questões relacionadas a movimentos sociais, questões relacionadas à dinâmica socioambiental de um modo geral. São temas bastante atuais. Mas também, diante de todo o contexto geopolítico que a gente vem vivenciando ultimamente, a gente tem grande chance de termos essas abordagens geopolíticas e também relacionadas à globalização. São temas que realmente eu vejo aí que são temas fortes para essa nossa próxima prova. Mas eu não posso deixar de pontuar algo muito importante. Nos últimos anos, nós tivemos menos questões relacionadas à geografia física, principalmente questões relacionadas à cartografia. Então, isso é um ponto que o aluno ele precisa observar, mas que ele não deve deixar de se preparar. É isso. Certo. No que diz respeito à sociologia, e a gente estava até conversando antes de entrar, né? Como no Enem os temas, as áreas se conversam, né? As disciplinas dentro daquela área temática se conversam bastante, né? Inclusive a urbanização, que é um tema da geografia, vai se fazer presente muito na sociologia, inclusive como contexto de fundação da sociologia, né? Como a cidade se complexifica e causa os problemas sociais da modernidade. Então, questões que tenham, algumas vezes aparece no Enem sobre surgimento da sociologia, das ciências sociais, vai estar lá atrelado à ideia de urbanização. Muito importante também lembrar em sociologia sobre os clássicos da sociologia, né? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, né? Marx geralmente é também ali cobrado em filosofia, mas tem em mente esses três clássicos que geralmente os alunos veem no primeiro ano do ensino médio. Assunto já batido em Enem, vai ter lá clássicos já da sociologia, mas também pensando em temas mais contemporâneos,
lembrando que as ciências sociais, a sociologia no ensino médio, é a junção das 3 áreas das ciências sociais, né? Antropologia, ciência política e sociologia. O nome sociologia é muito mais político para relembrar um trajeto antigo da disciplina, mas envolve conteúdos das 3 áreas. Então, um tema contemporâneo que vai aparecer lá com frequência é sobre a questão socioambiental relacionando com territorialidade indígena, por exemplo. Tá? Então, como a questão de agronegócio, de ocupação do espaço físico produtivo interfere aí na questão dos povos originários, território de povos originários, né? Questões sobre cultura também da antropologia vão estar presentes, geralmente aparecem etnocentrismo, evolucionismo social, né? Revolução industrial também aparece aí, mundo do trabalho, e aí mundo do trabalho é interessante sobre transformações do mundo do trabalho, né? Uberização, flexibilização, né? Na época que a gente tá de algoritmo, né? De compras sempre aí feitas por aplicativos, como a questão se há vínculo trabalhista entre quem roda de Uber ou faz entrega de Uber. Então, flexibilização e uberização do trabalho são temas que ocasionalmente vão aparecer, acho que tendem a aparecer nesse contexto que está mais forte. Os livros didáticos já acompanham isso, né? Então, o livro usado pelo Rosalvo, por exemplo, já traz isso, como esse tema, transformações do mundo do trabalho. Então, acho que, para começar, são algumas dessas primeiras pistas aí do que pode aparecer. Dentro do que ele fala, há algo que é muito importante para a gente que trabalha com geografia, que começa lá no ensino fundamental 1, que é a questão do letramento geográfico. Esse letramento geográfico, ele faz com que o aluno realmente ele comece a ter a visão de mundo e vai fazer com que esse desenvolvimento do aluno vá ali dando a ele um repertório para que ele consiga realmente identificar essas relações socioespaciais, e aí a gente vai ter o resultado disso tudo acontecendo nas temáticas das redações. Então, se o aluno ele possui um bom letramento geográfico, se o aluno ele consegue realmente observar e ter consciência de mundo, ele consegue com certeza desenvolver qualquer temática dentro da redação que vai ser proposta no Enem. Isso, né? É mais do que decorar autores, tá? Isso. Não é decorar teorias, palavras-chave de autores. É saber mobilizá-los no contexto, né, de situações, porque o Enem é uma prova situacional, né? Então, até se você for pegar matemática, tá lá eu lembro que quando eu fiz Enem, tive uma questão de matemática que era sobre triângulo, né? E era sobre a elevação de uma garagem. E o resultado seria a elevação que o carro que tinha uma altura conseguiria passar pela garagem. Então, assim, se você ficar com o autor, a teoria lá engessada na sua cabeça, é mais difícil. Na filosofia, por exemplo, até com autores da antiguidade, Platão, Aristóteles, são geralmente trabalhados num contexto político atual. Noções do que é política, do que é justiça, do que é ética da política. Então, não estranhem, não se habituem a pensar questões políticas da atualidade relacionadas com questões desses autores políticos da antiguidade, né? Porque é isso, apesar de fazer muito tempo, alguns problemas ainda filosóficos são atuais, é por isso que são clássicos, porque são atuais, né? Então, o que é poder, o que é política, o que é justiça, então são coisas que atravessam, e voltar lá nos clássicos nos ajudam aí a ter esse letramento, né? Que você falou letramento geográfico, mas, por exemplo, na sociologia a gente também tem uma ideia de letramento sociológico, que é você conseguir ser alfabetizado nas teorias, então aprender Marx, aprender Weber, aprender Durkheim, e conseguir relacionar isso a práticas cotidianas da vida social, que é o que a gente chama de imaginação sociológica, você conseguir relacionar o seu eu individual, biográfico, com a estrutura. Então, por que meu pai não consegue emprego na área dele? É porque ele é um mau profissional? Não, talvez seja porque o mercado esteja engolindo certas áreas. Então, é você conseguir fazer essa conexão entre a biografia e a estrutura. É isso que o Enem
tenta instigar isso nos alunos, né? Fazer com que você consiga relacionar, né? E a área de humanas é assim, é muito rica e há uma beleza imensa porque a gente consegue na geografia espacializar a área da história e também a sua área e a gente consegue justamente explicar o reflexo disso tudo dentro do espaço. E assim, esse letramento, gente, é algo que realmente ele é abordado, né, por nós professores dentro das nossas aulas e é algo que tem um potencial imenso de transformar a nossa sociedade, né, porque realmente falar de ciências humanas com vocês aqui hoje é impossível a gente não deixar de lado, no caso, o nosso papel social. Nós, professores, somos transformadores sociais. E aí os nossos meninos, eles vão passar por uma prova que é imensamente importante, né, mas que é uma prova que eles no futuro vão desenvolver ali profissões que também vão estar dentro da nossa sociedade e que vão ser também agentes transformadores. Já são, na realidade, né? Sim. Vocês colocaram aí a importância dessa interdisciplinaridade, né, a questão do entendimento e chegaram até a citar o quão importante é o desenvolvimento da disciplina de humanas para a resolução, por exemplo, de uma redação. Sim. Né? Nós tivemos aqui um momento com os meninos de linguagens, juntamente com o Joel, e uma das técnicas que alguns alunos utilizam é isso. A gente vai fazer o esboço da redação, não é necessariamente o rascunho, mas um esboço do que seria, e nós vamos procurar palavras ou informações em humanas, né, no texto de humanas para trazer, para iniciarmos. Então, fazem primeiro o esboço, vai procurar as informações mediante a sua fala, né? A questão da interdisciplinaridade voltada para o conhecimento geral, né? De uma prova tão importante como você colocou. E eu já ia sugerir, pegando o gancho no que você falou, Cateus, eu já ia sugerir que para os alunos tenham curiosidade de ver o edital do Enem. Porque a prova, né, qualquer avaliação, ela está assentada em alguma coisa, né? Não se avalia do nada só por avaliar. Então, assim, qual é o perfil que o Enem está procurando? Né? O que é que a prova está esperando de você? Tá? Então, assim, procura dar uma olhada no Enem, dá uma curiosidade. Eu sei que edital tem uma cara de texto chato, né? Tudo em tópico assim, dá um desânimo logo. Mas dá uma olhada, pesquisa palavras-chave, já coloca as disciplinas, pesquisa pelo nome da disciplina, pesquisa o nome competência, vê o que eles estão esperando de você. Porque, por exemplo, quando você olha para a redação, o que é a redação no Enem? É querendo saber se você, como cidadão brasileiro, consegue refletir sobre um problema social do seu tempo. Se você for pegar todos os temas da redação, são temas atuais, né? Que estão aqui beirando o agora. Então, assim, é tentar ver, depois do ensino médio, você consegue demonstrar uma reflexão sobre um problema social na sua sociedade, como cidadão, você consegue fazer isso? É isso que a gente está perguntando. E aí, lá nas humanidades e lá nas linguagens, procurar esses recursos para desenvolver uma reflexão sobre isso. Então, vejam, sempre, quando você pega os temas, né, se for violência contra a mulher, trabalho infantil, que foi uso da imagem das crianças na produções visuais, né? A questão etária, não foi? Etária, foi do ano passado. Foi do ano passado, né? isso. São problemas atuais, né, que a gente vivencia. Então, você como brasileiro, cidadão, que passou pela escola, você consegue formar uma opinião embasada no que você aprendeu para falar sobre um tema? É isso, tá? E onde é que você vai conseguir esse embasamento para falar sobre um tema? As disciplinas que você viu. Então, tenta dar uma olhada no que se espera da prova, né? Às vezes a galera vai só treinar, né? Fazer a questão. Mas, primeiro, que prova você está fazendo? Né? O que é que estão esperando avaliar de você? Tá? Então, dá uma curiosidade. Edital é feio, tem uma estrutura desanimadora, parece negócio de lei, né? Tem lá os pontos. Mas se você tiver com dificuldade, joga numa IA, faz um script, né? Me diz as competências de tal área que esse edital espera.
tá? Para você estudar conscientemente naquilo, direcionando o seu estudo para o que a prova está pedindo, né? Porque até o sistema de correção do Enem é diferente, né? Não é resposta simples, né? É aceito simples. Ele procura ver até se você tem um padrão coerente de respostas, né? Então, se você acerta só as difíceis e erra muitas fáceis, sua nota vai baixar, ele vai entender que você chutou, né? Que é a teoria da resposta ao item. Então, antes até de começar a treinar muitas questões, procura saber qual a prova, né? E a galera problematiza uma ideia que o Enem é esse bicho de 7 cabeças, né? É verdade. A galera coloca o Enem numa situação, não, eu preciso... Não, é muita leitura. Exato. Né? Se eu tava vendo essa semana um psicopedagogo falando bem assim, não, o problema não é o que você faz durante a aula. Durante a aula você está sendo acompanhada, você tem uma pessoa, você está sendo direcionada. O problema é o que você faz depois da aula. Sim. O que é que o aluno está fazendo depois da aula? O tempo que ele determina para ele. Então, hoje em dia, um aluno que ele vai ser as cabeças das notas dos vestibulares é um aluno que está estudando 5 horas por dia, 6 horas por dia. Mas como é que o aluno vai chegar do nada e sentar se ele não tem o hábito? Sim. Isso mesmo. Eu não tenho o hábito da leitura. Como é que eu vou sentar a partir de... segunda-feira é a história da academia, né? A partir de segunda eu começar. Cheguei nas 6 horas sentadinho estudando. Mas eu nunca tive o hábito. Isso. Então vai estudar por estudar. Vai ser aquele conteúdo que ele já viu durante... E não vai entrar, né? Então é preciso saber que para os treineiros, como o Rosalvo trabalha muito treineiro, Sim. né? Ano passado eu fiquei muito feliz com o número, né? Além das notas, eu tenho... Imagina você ter um ensino médio onde eu tive 5 alunos que decidiram não fazer. 5... Não, mas foram 5. Eu tenho um número aí enorme de alunos fazendo. Treineiros. Mais 200, eu acho, né? Aí vem o resultado. Né? Os nossos treineiros com nota. Esse ano, assim que saiu as notas, Lucas, eu em sala de aula com o projeto de vida, eu conversando com eles, eu perguntei a eles, gente, que a gente sempre trabalha com plano A e plano B. Sim. Né? Olha, não deu para engenharia, beleza, mas dá para matemática? Maravilha, você fala do plano A e plano B, porque meu sonho não era ser professora de geografia. Meu sonho realmente era ser médica veterinária. Entrei no Instituto Federal, Campus Satuba, e aí terminei o ensino médio e eu sou da primeira turma que entrou no Enem na Universidade Federal de Alagoas. E aí eu peguei as vagas remanescentes do Enem. E aí tinha lá o bacharel em geografia. E como eu... maravilhada com a ciência geográfica lá desde o ensino fundamental, fui lá e coloquei geografia. E aí, depois que eu comecei a cursar, não consegui mais deixar de lado a ciência geográfica. E aí, hoje, realmente, eu não consigo me ver como médica veterinária. Hoje, realmente, a geografia está em mim. É muito importante você falar desse processo de treinar, porque, gente, é onde vocês deixam um pouquinho de lado aquele nervosismo de fazer a prova pela primeira vez, e aí vocês já vão sabendo o terreno que vão encontrar, o que é que vocês vão ter que lidar e organizar o tempo também, porque são 45 questões, né? Essas questões, elas são interdisciplinares, então vão ter autores que vão conseguir casar com diversas áreas ali, exemplo de Milton Santos, bastante citado nas últimas provas. Toda vez que a gente fala sobre a questão da urbanização, Milton Santos, ele entra falando do uso do espaço, falando dessas relações sociais, ele perpassa por todas essas áreas e aí com certeza vai ter alguma questão falando sobre ele. E aí, nas aulas, os professores dão as dicas, mas assim, esse momento de treinar é onde você vê, onde você realmente precisa melhorar para poder estruturar e avançar para uma nota maior na próxima avaliação. E é uma coisa que dentro disso que a gente está discutindo, fala-se muito que a prova de humanas ela é cansativa, porque ela é muito contextualizada, textos longos, e que faz com que o aluno, além disso, tenha que fazer uma redação no mesmo dia. Então, porque é a prova de humanas e de linguagens, e ainda tem o processo da redação. Então, é nesse ponto que eu quero que vocês falem, porque a gente está falando dos treineiros, a gente está falando dessa importância do aluno treinar e do que ele faz fora da sala de aula, certo? Então, eu costumo dizer que
ela se torna complicada e ela se torna cansativa justamente se você não tem o hábito da leitura, se você não tem a prática. Porque leitura é prática, leitura é hábito. Se eu não leio constantemente, eu não consigo ler de um dia para o outro 50 páginas de um livro, por menor que seja, por mais prazeroso que ele seja para mim, mas se torna algo cansativo. Então, a prova de humanas, ela é cansativa? Eu acredito que sim. Você tem aí, no total, são 90 questões no dia, né? Você vê, tanto de humanas quanto de linguagem, você vai acumular ali 90 questões no dia, mais a formatação do texto lá da redação. É cansativo, mas estudar é cansativo no geral. Estudar sério, né, é cansativo no geral. Então, criar o hábito primeiro é essencial. E sobre a leitura, né, principalmente hoje, que no mundo tão da tela, né, do Reels, de no máximo 1 minuto e meio do Instagram, começa lendo coisas que você gosta muito, que não necessariamente é para a escola ou para o Enem, tá? Começa lendo uma coisa que lhe desperte a leitura, e aí você vai passando, começar a ler então uma coisa aqui de disciplina tal, vou ler um texto sugerido numa questão. As questões sempre tem algum texto motivador, né? Geralmente tirado de uma obra clássica lá da literatura brasileira. Começa a experimentar essas leituras mais longas, da prazerosa para mais longa, né? Mais obrigatória, porque senão o choque é grande, né? Porque as questões, e a gente estava conversando lá fora, como as alternativas são formatadas de um jeito para não serem totalmente erradas, né? Então, não tem muito aquela história do vou riscar o mais absurdo. Porque as questões têm, as alternativas têm um fundo ali de que uma parte está certo. Então, a sua leitura atenta, né, vai fazer com que você perceba as nuances ali, né? Do que, estava certo até aqui, mas essa palavrinha não é desse contexto. É isso. Tá? Então, esse hábito da leitura é importante, né? Porque, às vezes, na escola, a gente não tem o tempo necessário, um tempo muito grande para ler, explicar o conteúdo e avaliar, né? Por exemplo, a minha disciplina é uma hora aula por semana, 50 minutos. Então, a gente não vai conseguir, por exemplo, ler Darcy Ribeiro, falar sobre democracia racial, ler juntos, eu explicar e ter uma atividade. É muito difícil conseguir fazer isso em 50 minutos, tá? Então, esse estudo por fora, ele é essencial, tá? Mas também não entender que a escola, né, e o Rosalvo faz isso bem, passar nas disciplinas da escola, no Rosalvo, é um preparatório para o Enem também, não só pelos conteúdos, mas pela forma como as avaliações às vezes são feitas, né? Simulados, essas nossas próximas provas, né? Vão ter esse caráter também por área, né? Pensando nisso. Então, nossos aulões, né? Então, essas estratégias ajudam a formar uma prática naquele sistema de avaliação, né? E ler e conseguir mobilizar coisas de fora das disciplinas também. Que às vezes o Enem cobra isso, né? Tem uma questão de filosofia muito interessante do Enem 2024, eu acho, que relacionou Sartre, um trecho da obra do filósofo existencialista Sartre, em um trecho de um livro do Gabriel Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão. E aí era perguntando como os dois trechos, como o trecho do personagem do Gabriel Garcia Marques, ele se contrapõe ao existencialismo do Sartre. Ou seja, não é só o conteúdo em por si, mas você conseguir ali ter esse repertório de experiências, né? Então, por isso que ler literatura ajuda bastante, não só literatura especializada, mas literatura brasileira de outras áreas, né? Você lê, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos mesmo, para entender processo migratório, de como as pessoas saem das localidades por conta de dificuldades econômicas, né, e vão tentar migrar
para as outras áreas, né? Então, tentar fazer isso, né? Ler, relacionar, aplicar o conhecimento, né? Conseguir fazer essas ligações entre porque os conteúdos são sobre o mundo, né? São sobre o mundo que a gente vive, né? Aqui na Humanidades é mais fácil pensar isso, eu acho, né? Que a gente consegue ver, dar exemplos na sala, que são exemplos do dia a dia, né? E aí os colegas de exatas não achem. Mas é mais fácil explicar, mostrar o impacto da Revolução Industrial do que como ele vê algoritmo, logaritmo na realidade. Eu acho que o percurso é um pouco mais tranquilo. Então, assim, não tem para onde, né? Nas humanidades. Tem que fazer essas relações. Não tem como. Há uns anos atrás, no início do processo do novo ensino médio, na qual nós vivenciamos a área de humanas muito afetada. Demais. Né? A retirada da ciência filosófica, né? Da sociologia dentro de um ensino médio. Eu lembro que em 2024, a prova toda, filosofia gritando, sociologia, os meninos quando chegaram lá na segunda-feira, Catiúcia, o que foi aquilo? Imediatamente a visão mudou, porque nós colocamos o Sociologia e Filosofia como itinerário, né? Os meninos assistiriam a aula ou não, mediante a sua escolha. Sim. Né? E como foi afetado esse grupo de alunos, né? Porque automaticamente a própria instituição percebeu a necessidade de, não, vamos voltar com tudo e mudar essa dinâmica. E hoje a gente vê falas, né? Não, eu lembrei isso. Não, o fulano falou isso. Não, o Gustavo lembrou. Não, o Lucas falou isso. Não, na aula da CIDA aconteceu isso. Parece que eu escuto sua voz falando, professora, quando eu tô lá lendo tal questão assim. Eu acho incrível. E um ponto que a Cátia falou que é super importante é essa questão do momento da sala de aula. Como é que a gente vai ter acesso a novos termos, a novos conceitos que podem cair numa prova que usa também como base atualidades, se eu não tenho essa questão da sala de aula acontecendo, da disciplina acontecendo ali, desse momento com o professor acontecendo. Um exemplo são alguns dos conceitos que a gente tem aí dentro da geografia, exemplo de enclaves fortificados, exemplo da questão de conceitos que abordam agora o setor quaternário da economia, um conceito bastante recente que os alunos, eles vivenciam o setor quaternário da economia, mas que é um conceito que eles vão ver realmente espacializar se a gente tiver esse momento dentro da sala de aula. E é impossível a gente falar sobre as vulnerabilidades enfrentadas por nós como sociedade, sem esse momento com o professor para realmente tirar aquela venda dos nossos olhos, né? Isso que é o que eu comento com eles. Existem algumas situações que somente nós da área de humanas, a gente quando bate o olho consegue logo identificar, né? Isso, a gente tem realmente esse poder, me desculpem os professores das outras áreas, como o colega disse, mas a gente é assim mesmo, a gente gosta de sobressair. E aí, um dos exemplos, Cátia, que nós tivemos foi a questão da presença da defesa civil lá na escola. Sim. Não é isso? A escola, ela está situada num bairro que conta com algumas áreas de risco. E aí, os meninos do ensino médio, eles veem toda essa questão, esse contexto, e aí eles podem já começar a observar o quê? As questões relacionadas ao processo de urbanização, questões relacionadas ao êxodo rural, né? Isso, a industrialização, todos esses processos que vieram a acontecer, espacializaram ali o bairro onde está a escola. Então, não tem como a gente não espacializar esse processo todo dentro da sala de aula se a gente não tem esse momento com o professor. E tem aluno que diz assim, não, mas a história eu estudo sozinho, é só ler que eu aprendo. Não, porque geografia, filosofia e sociologia é só ler que eu aprendo. Não é assim que funciona. A gente precisa desse momento em sala de aula, e aí a gente tem também a importância desse momento pós-sala de aula para que essa prova ela se torne menos cansativa. Porque se você realmente está preparado, você vai conseguir realizar a avaliação de um modo menos cansativo. Pelo menos esse é
Esse é o meu ver. Essa prova ela vai se tornar muito mais leve se você realmente está dominando o conteúdo. Mas se você não domina, vai se tornar algo massivo, algo realmente chato de se desenvolver. E não é isso que a gente quer. Então, que os nossos alunos, eles realmente aproveitem esse momento com a gente dentro da sala de aula, porque nós que estamos aqui, eu falo isso de um modo muito feliz, a gente tem um comprometimento em levar os nossos alunos até os sonhos deles. Sim. Não é isso? A gente pega ali na mão e dá o nosso melhor e vai junto, e a gente quer realmente que os nossos alunos eles tenham sucesso nesse objetivo. Mas para isso, eles também precisam segurar na nossa mão e cumprir com a parte deles nesse estudo em casa. Não é isso? Essa rotina de estudo dela é realmente muito importante. E aí a gente tem, como o colega falou, exemplo das telas. E a gente tem uma série de professores que hoje contam com alguns conteúdos que são produzidos de um modo relativamente rápido, mas eu tenho certeza que vocês já usaram nas aulas para citar algum exemplo. E aí esses alunos, eles podem também começar a consumir nas telas conteúdos que vão ajudá-los a se preparar para as provas. Então, Instagrams, lógico que de pessoas com fontes confiáveis, profissionais realmente de respeito, gabaritados, que ali vão ter algumas abordagens voltadas para a prova. Um exemplo é o Geopanoramas, não sei se Cátia já ouviu falar. Professor Rodrigo Rodrigues, né? Então, são, assim, pessoas que realmente a gente vê que há um compromisso com essa formação dos meninos para a questão da prova do Enem. E aí eu achei interessante, você falou que os meninos falam, a história é só eu ler aqui sozinho. É horrível eu consigo, né? Outro problema que o professor de humanidades, aí falando mais de filosofia e sociologia, tem que lutar, é que não é só ensinar o seu conteúdo, você tem que ainda fazer o aluno entender que aquilo é um conteúdo. E não é só opinião, né? Porque os meninos acham que é assim, sociologia e filosofia é o que eu acho, é a minha opinião. Não é, gente. Tem pessoas que queimaram aí o cérebro para analisar a sociedade, né? Beberam em outras áreas, por exemplo, a sociologia tem uma área que bebe muito de estatística para falar da sociedade, né? Analisar a violência, por exemplo, com estatística, com teoria. Então, assim, não é opinião. Então, você chegar lá na sala, falar sobre, por exemplo, racismo estrutural, vai chegar um aluno dizer, professor, mas eu acho que não é assim. E o racismo ambiental, não é assim. Que é um termo recente que eles terminam dizendo, mas o que é que tem a ver? Não é verdade? E aí é onde entra o que ele falou. É onde a gente vai usar realmente toda essa geografia passeia também pela estatística. E aí eu digo a eles, vocês querem que eu enche o quadro aqui com números? Eu vou agora começar... Não, tia, pelo amor de Deus. Eu digo, minha gente, não tem como a gente falar de humanidade sem dar para vocês a base lá com a teoria. E espacializar ali, vocês verem realmente a geografia acontecer no dia a dia. Tanto a geografia quanto a história e a área do colega aqui. Se a gente não fazer com que os nossos alunos, eles vejam realmente a geografia, as humanidades ali acontecendo, eles não levam a sério, eles continuam ainda naquela falácia de é só ler que eu aprendo. É porque eu acho que hoje a gente vive muito o lance da questão da informação. A gente tem uma galera que recebe muita informação, mas eles confundem informação com conhecimento. Isso. Informação não é conhecimento, né? Conhecimento é construído. Informação você recebe todos os dias. Então, dentro das ciências humanas, a gente lida muito com esse lance de que a opinião é verdadeiramente o fato. E aí é onde eu digo sempre a eles, olha, sabe por que vocês acham que vocês não podem escrever na redação eu acho, na minha opinião? Porque na sua opinião, a sua opinião não é o que o Enem está querendo, entendeu? Porque a sua opinião, antes de você pensar, alguém já pensou, antes de você escrever, alguém já escreveu, antes de você falar, alguém falou, antes de você pensar, alguém pensou, cara. Então, assim, você tem que construir um embasamento teórico. E uma das coisas da filosofia que eu acho muito interessante é quando vai se falar de método, né? O método científico, a construção do conhecimento. E aí eles ficam meio que, mas é tão burocrático assim? Eu digo, justamente por isso que é conhecimento, galera. Então, esse é um papel muito importante. A Cátia estava falando sobre a questão de quando a filosofia e a sociologia foram tiradas da grade, e foi um ponto que eu questionei muito, porque eu disse, caramba, a prova do Enem sempre foi muito filosófica, cara. E por que a galera tá fazendo isso? Mas a gente entende aqui, como profissionais,
e que aqueles profissionais que eu digo que a gente tem um terceiro olho, que é o olho da crítica. E quando a gente abre ele, a gente está enxergando tudo o que está ao redor. E aí é justamente essa questão, que era um projeto, né? Um projeto de você tirar essas disciplinas que tornam o conhecimento perigoso para alguns grupos. E aí, esse é o papel das ciências humanas. O Enem, ele pede isso. O grande equívoco foi o seguinte, eles tentaram mudar o ensino médio, mas eles esqueceram que tinha uma prova que exigia justamente o oposto do que eles estavam fazendo no ensino médio, e aí eles tiveram que voltar atrás, porque o Enem, ele pede que esse aluno, ele seja simples, ele tenha criticidade. Verdade. Certo? Então, assim, é o que o aluno tem que fazer, e não dá para ele ser um aluno sem criticidade se ele tem as ciências humanas limitadas, que é justamente a que vai abrir os olhos dele para que ele possa refletir sobre a sociedade. Aqui eu não estou falando de lado político, mas é simplesmente construção de ser humano. Sim. Porque nós somos seres humanos racionais, nós somos seres humanos que refletem sobre algo, e para refletir sobre a sociedade você vai precisar de um conhecimento histórico, geográfico, sociológico, filosófico, que é justamente isso que vai fazer você olhar para o problema e dizer, tá, mas vamos resolver como? Porque é isso que eu quero. Quando eu entrar dentro de um consultório e tem um médico que foi um ex-aluno, e ele olha para mim e diga, pô, vamos lá, vamos resolver qual o problema. Isso. É isso que eu quero quando eu entrar dentro de um espaço e eu contratar o serviço de um engenheiro e ele diga, não, vamos lá, vamos resolver isso aqui dentro da área dos meus, que eles escolherem. Eu quero que eles tenham essa habilidade. E isso a gente vai construir aonde? A gente vai construir na base, no ensino médio, certo? E eu vejo esse papel do Rosalvo fazendo isso justamente porque a gente começa lá de trás. Hoje a gente está trabalhando com pré-médio, que é o 9º ano, e a gente já começa a trabalhar isso lá nos meninos, lá atrás. No seu caso, Karine, que você trabalha com fundamental, você pega lá do cestinho, e os meninos já vêm, então ele já vem com aquela construção, com aquela bagagem. E é fundamental a gente preparar esse aluno para que quando ele saia lá, ele contribua não só para a sua vida pessoal, mas para o bairro, ele contribua para a sociedade em geral, certo? Nós estamos em uma localidade que precisa muito ser assistido. O trabalho que você fez com a Defesa Civil lá, acende um alerta deles estarem em um ambiente que está passando por isso. Eu disse, eu estava dando uma aula recentemente e eu falando sobre o processo de urbanização do Rio de Janeiro no começo da Primeira República, e eu falando sobre a formação das favelas e tal, do processo do bota abaixo, e eu disse, pessoal, dentro do sistema que nós vivemos, a pobreza ela deve existir, até porque existe a exploração do trabalho, mas ela não deve ser vista. Vocês sabem onde é que a pobreza é menos vista de uma forma assim estética, urbana? Aí eles ficaram pensando, eu disse, onde é que está a pobreza de Maceió? Onde é que ela fica? Ela fica escondida, porque ela vai para as grotas, saca? Ela não tá nas favelas, ela não tá no morro. Por exemplo, que você olha para cima e vê. Ela tá escondida ali. Então, é a pobreza perfeita para o sistema, certo? Porque ela existe, ela é explorada, mas ela não é vista. Então, essa reflexão... E as grotas estão lá no bairro. Sim. Eles passam por elas, eles falam nela. Então, é uma coisa do muitos cotidiano. Moram, né? Exato, muitos moram. Então, é uma coisa do cotidiano. E essa vivência... Então, dali eles fazem... Olha, puxa, é mesmo. E aí? E aí, professor? E como é que faz? Eu disse, me diz você. Como é que faz? Como é que reflete sobre isso? Você está estudando para isso. Então, esse papel, ele é muito importante. E eu acho que as ciências humanas, ela lida muito com isso. O bate-papo, ele pode decorrer aí. É uma galera que fala muito bem, né? É uma galera que trouxe aqui, em um curto espaço de tempo, informações preciosíssimas, né? Que se a gente colocar aqui em prática, na qual nós iremos, né? Nós colocamos isso em prática há pouco tempo no nosso aulão, né? E
eu queria que vocês, para que a gente pudesse finalizar, nos colocassem aí uma dica para a molecada tá fazendo essa prova. Uma coisa que eu disse a eles há um tempo atrás é o seguinte: joguem como vocês treinaram. Vocês foram preparados como treineiros. Então agora, para a 3ª série, é hora de vocês colocarem em prática. A afobação pode tirar vocês do objetivo. Então, cabeça de gelo para que o objetivo final seja colocado, né, em prática. Mas eu queria saber de vocês uma dica para que a gente pudesse estar finalizando esse momento aqui riquíssimo de informações. Leiam, procurem sobre a realidade brasileira. Tentem focar sobre a realidade brasileira. Continuem treinando como vocês estão fazendo, né? Como o Catiúcia disse. Não adianta, né? Pensa aí no futebol. Não adianta o time treinar um esquema tático o mês inteiro, quando chegar no dia do jogo, fazer outro esquema, né? Então, assim, continuem. Mas, saiam também dos livros. Pensem naqueles problemas, naqueles assuntos fora do livro, tá? Lembrem que decorar, e aí eu sugeri isso, não decore autor, decore modo de pensar do autor. Por exemplo, não decore coisas que o Marx diz, né? Marx que está aí na filosofia, na sociologia. Decore o modo de pensar dele, que é o quê? O sistema capitalista existe para um sistema desigual, né? Em que uns recebem pouco, justamente para alguns receberem muito. Né? Que as condições de vida, as condições intelectuais estão relacionadas a condições materiais. Não decora o autor, aprende o modo de pensar e tenta aplicar isso em situações, porque é o que você vai fazer nas questões e também na redação, tá? Então sai da questão, sai do conteúdo e tenta replicar aquilo, né? Produz textos, e aí não é que eu estou dando dica de redação não, tá? É que quer um hábito legal? Escreve sobre o que você estudou. Escreve, tá? Um dos grandes problemas que às vezes eu encontro na minha disciplina é que quando tem questão aberta é o terror das meninas. Verdade. Conseguir materializar aquele conhecimento do pensador numa situação, por exemplo, né? Escrito. E é o que vocês vão fazer na redação. Vocês vão procurar ali, vão descobrir na hora o tema, mas vão buscar no seu repertório o quê? Aquelas coisas, aquelas teorias, aquelas discussões para mobilizar. Então, assim, continua treinando as questões, mas escreve, faz pequenos textos, tá? Sobre aquilo. Para tanto você treinar a sua capacidade de escrever, que é preciso, quanto para você tentar ali absorver aquele pensamento, né? Conseguir extrapolar só do decorado, marcar, né? Então, treinar é importante, simular questões é importante, mas praticar, né? Fazer esse letramento, né? Pegar o conteúdo e aplicar na situação. Pegar conteúdo de urbanização, de formação das favelas e tentar aplicar no seu bairro, né? Escrever um pequeno textinho sobre o seu bairro, né? Enclaves fortificados, que a colega falou. Tem um bem aqui no Jacintinho, né? Ali, aqueles condomínios no meio ali, são 3, né? Eu esqueci Sim. o nome do... Um negócio totalmente diferente do ao redor dele. Isso. Fechado. Então, assim, tenta aplicar nessa fase. Escrever. Então, nos seus treinos de redação, pega autores de humanas e vai usando, vai simulando. Vou fazer uma redação hoje sobre populações em situação de rua no Brasil hoje. Pega as coisas, seleciona um grupo ali de argumentos da humanidades e escreve um texto, né? Então, tenta fazer isso. A redação não brota do nada. Você vai pegar onde da redação? Nas humanidades, né? Então, assim, não esquece disso de escrever sobre, mobilizar sobre. É isso que o Enem está esperando de você. Com relação à geografia, além do que o colega falou, eu penso que a gente tem que ver o padrão das últimas avaliações, né? Isso, os conteúdos que mais caíram, mas, lógico, sem deixar de lado uma observação muito importante, que é a atualidade.
Não tem como a gente falar de tudo que está acontecendo agora sem observar o que aconteceu lá atrás e os reflexos nessa questão atual. Então, geralmente, nos textos, né, isso das questões, a gente tem ali diversos pontos importantes que durante o momento do treinamento você já pode buscar. Eita, mas essa parte aqui eu não lembro, mas essa parte aqui o professor falou, e aí será que é assim mesmo? E vai ali destrinchando a questão inteira, porque vai facilitar justamente no momento lá da resolução, você destrinchando aquele enunciado e através ali da pergunta, você vai conseguir justamente identificar de modo mais rápido qual é a alternativa correta, sem necessitar, novamente, ler aquele texto. Além dos autores que o colega falou, quando eu falo dessa questão das atualidades, a gente precisa lembrar que, inclusive, os professores de linguagens, eles pedem para que os alunos assistam jornais, né, acompanhem as informações, e a gente tem aí um mundo bastante movimentado nos últimos meses. Então, assim, realmente se informem, certo? De fontes seguras, né? Principalmente, para que a gente tenha aí realmente o repertório de vocês fazendo uso de dados oficiais, de fontes oficiais, porque isso daí vai trazer muito mais segurança para a temática da redação de vocês e vai demonstrar o domínio sobre aquela temática, né? Uma vez que você está usando uma fonte segura dentro desse processo da construção textual. É isso. Então, é isso, pessoal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi uma satisfação, certo? E, infelizmente, o papo vai chegando ao fim, mas você que está no Rosalvo tem uma vantagem, tem essa galera dentro da sala de aula, então explora ao máximo e faz com que o conhecimento deles contribua para o seu sucesso. É isso, fica ligado nos próximos episódios, nas próximas dicas do Enem, porque a gente está aqui para facilitar o teu caminho até o sucesso, atingir o teu objetivo. Gustavo falou tudo. Fiquem atentos aos próximos episódios e até a próxima, pessoal.